Olá, alunos, sou a professora Jânia, professora de Biologia. Hoje a gente vai continuar estudando a unidade curricular 8 da apostila de estudo de vocês, o estudo sobre anatomia e fisiologia animal. Hoje a gente vai abordar um dos sistemas que nós estamos estudando. Então hoje vai ser sistema urinário, tá? Essa abordagem tem na apostila de vocês ali um resumo sobre o assunto, nas páginas 82 a 84. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho então do sistema urinário. Caiu em desuso o sistema excretor, sistema excretório. Hoje em dia se utiliza mais sistema urinário, nos livros trazem como sistema urinário, certo? Então a gente vai estudar hoje um sistema muito importante para o organismo, né, para os mamíferos. A gente vai conhecer como é formado o sistema urinário, quais são as estruturas que formam o sistema urinário, e qual que é a importância dele para o nosso organismo, tá? Então, a gente pode dizer, né, uma importância que tem, né, desse sistema é que um dos órgãos muito importantes são os rins, né? Então, aqui a gente vai falar sobre, por exemplo, como que ocorre a filtração de sangue nos rins, e é fundamental, né, para o equilíbrio, para o funcionamento do sistema, né, do organismo, tá? Seja humano, seja animal, ok? Então, a gente sabe que o sistema urinário, ele além de filtrar, né, o sangue, ele também vai liberar as substâncias tóxicas do organismo, tá? Vai excretar. Então a gente já estudou, né, outros organismos, né, como invertebrados, né, estudamos já alguns vertebrados, e aprendemos como que é a forma de excreção desses animais, né? E hoje a gente está falando de mamíferos, né, a gente está falando de animais, mamíferos, né, nós humanos também possuímos então esse sistema excretor aqui, tá? Formado por órgãos, por estruturas super importantes, certo? Então assim, esse órgão, né, que a gente está falando aqui dos rins, ele é um dos principais dentro do sistema urinário, certo? Mas não tem só os rins, né? Esse sistema é composto por um conjunto de estruturas e também esse sistema depende de outros sistemas para, né, para ele funcionar de uma forma organizada, né, e equilibrada. Então, aqui a gente tem, né, um esquema de como que é o sistema urinário. Então a gente tem aqui os rins, né, composto de 2 rins, certo? Esses rins aqui, eles podem medir em torno de 10 centímetros. Então a gente tem o rim do lado direito, o rim do lado esquerdo, né? Ele tem esse formato aqui de feijão, certo? E aqui a gente tem uma estrutura que chama uréter, tá? E temos a bexiga e a uretra. Então são essas estruturas aqui que compõem, tá, o sistema urinário. Depois, mais pra frente, nos outros slides, eu vou apresentar para vocês cada estrutura, né, qual que é as características de cada estrutura que compõe o sistema urinário. Então, vamos saber agora qual que é a função do sistema urinário, né? A gente pode falar assim, o sistema urinário, a função dele é só filtrar o sangue, né, e liberar, produzir urina, né, liberar urina, né? Mas não é só essa a função do sistema urinário, tá? Além então dele filtrar o sangue, né, produzir urina, que é por meio da urina que é liberada as excretas, né, que são substâncias tóxicas para o nosso organismo, eles também têm função endócrina, tá? E também homeostática, tá? Então a gente vai saber aqui, por exemplo, na função endócrina, ele produz hormônios. Então, quando a gente estudar o sistema endócrino, vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Então, quando a gente fala de endócrino, a gente está falando de hormônios. Então, o sistema urinário, né, a gente está falando aqui da estrutura ali dos rins, produz hormônios, tá? E alguns hormônios são super importantes, tá? Como a aldosterona, adrenalina, eritropoetina, né? São hormônios super importantes para o funcionamento, né, até de outras regiões do nosso organismo, tá? Essa função aqui homeostática é para ocorrer um equilíbrio, né, interno do organismo,
tá? Um equilíbrio, por exemplo, dos sais minerais, né? Sódio, potássio, né? pH do organismo. Então, o aparelho urinário ele está envolvido, tá? Nesse equilíbrio aqui, para que funcione de uma forma normal dentro do organismo, tá? Do indivíduo, certo? Então, olha só, aqui a gente tem um esquema da estrutura do sistema urinário, tá? Então, a gente tem aqui, né, o rim, tá? E então, a gente vai aprender um pouquinho, só um resumo de como que as estruturas que a gente encontra nos rins. Então, a gente tem aqui os rins, né, um direito e um esquerdo, e a gente sabe que esse rim ele compõe, por exemplo, a região que a gente chama de córtex renal, que é a região mais externa do rim, tá? E a região que a gente chama de medula renal, que é a região mais interna do rim, tá? E aqui nessa região da medula é onde fica, por exemplo, as pirâmides renal, que a gente chama, que são aquelas estruturas que vai ajudar ali, tá? na filtração do sangue. Então, a gente tem aqui a região do córtex. Nessa região do córtex também é muito importante, porque tem estruturas aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre essas estruturas, tá? E aqui a gente tem, por exemplo, essa região aqui a gente chama de pelve renal, tá? E aqui a gente vê artérias, né? E a gente também vê as veias, tá? Então, a artéria é por onde vai entrar o sangue, ali nos rins, e as veias é por onde vai sair o sangue, né? O sangue que vai voltar pro corpo, certo? Então, a gente tem aqui, né, os uréteres, que é um canal por onde vai descer ali, né, o líquido filtrado, né, que é a urina, certo? Então, a gente tem essa estrutura aqui, esse esquema aqui representando, então, o rim, tá? Então, são dois rins, né, são glândulas que a gente diz que a cor deles é de vermelho escuro, né, nesse formato aqui de feijão, certo? Onde eles se localizam? Localizam na região posterior do abdômen, atrás do peritônio, ao lado da coluna vertebral, né, na região lombar, tá? Na região lombar, onde a gente encontra então os rins, certo? Então a gente tem o rim direito, que ele pode ser encontrado logo abaixo do fígado, e o esquerdo, que pode ser encontrado logo abaixo do baço, tá? E acima dos rins, a gente encontra uma glândula ali, que é a glândula endócrina, tá? A glândula adrenal, né, ou suprarrenal, certo? E a gente pode dizer que os rins, eles têm cerca de 150 gramas, tá? Com relação ao peso dele, ok? E eles são envolvidos por uma cápsula chamada de cápsula renal. É uma cápsula que protege toda a região, né, desse órgão, ok? E aqui nessa imagem, a gente vê uma outra estrutura aqui que chama hilo, tá? Nessa região do hilo aqui, é onde a gente encontra o uréter, tá? Então, onde que localiza o uréter? Na região do hilo, tá? Onde encontra também a artéria e também a veia renal, ok? Além de vasos sanguíneos, nervos, né, vasos linfáticos, também a gente encontra aqui nessa região, que a gente chama ela de região do hilo, certo? Então, aqui a gente pode ver de novo, né, o rim, né, na sua forma normal, e aqui um corte, onde a gente pode ver ele por dentro, né, as estruturas que compõem, então, os rins. E aqui em cima, então, a gente vê a glândula endócrina, que é a glândula suprarrenal, que é a glândula que produz hormônios, certo? E aqui a gente vê, então, toda a estrutura do córtex, tá? A região aqui da medula, onde fica aqui as pirâmides renal, certo? Então, aqui a gente pode visualizar, né, como então compõe esse órgão, tá? É muito importante a gente saber, porque cada região vai ter uma função. Aqui nessa estrutura do rim, ainda falando do rim, a gente tem uma estrutura super importante aqui, tá? Na região do córtex, e pega um pouquinho da região da medula, tá? Que é o néfron, certo? O néfron, a gente chama ele de unidade excretora do rim, tá? O néfron pode ser encontrado de 800 a 1 milhão, tá? de néfrons dentro do rim, certo? Tanto do rim direito como do rim esquerdo. Então, todo tempo a gente tem os néfrons fazendo o quê? Filtrando o sangue e produzindo urina ali, tá? Então, a urina é produzida ali na região do néfron, certo?
Então, é importante a gente saber onde ele se localiza. Se localiza aqui nessa região dos rins, certo? Então, a gente tem aqui rim direito e rim esquerdo, tá? E aqui, se eu aumentar um pouquinho essa estrutura aqui, que eu tô chamando de néfron, tá? A gente vai ter todo esse sistema aqui, tá? Todo esse sistema complexo aqui, que é o processo de filtração do sangue e a formação de urina. E a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento, né, do sistema urinário. Mas aqui a gente já pode ver, né, esse néfron um pouco ampliado aqui. A gente vai ver então que tem o quê? Um enovelado de vasos aqui, tá? E essa região aqui a gente chama ela de glomérulo, tá? Porque aqui já começa, aqui nessa região, a filtração do sangue, é por onde entra o sangue, né, sobre uma pressão, e eu começo então a filtração do sangue aqui nessa região. Então vocês veem aqui um grande enovelado de vasos, né? Esses túbulos aqui da região do néfron, eles estão emaranhados com vasos, tá? Por isso que ocorre, então, a gente vai entender depois o processo de reabsorção, né, de sangue, né, para os vasos, certo? Aqui nesse slide a gente pode ver, né, mais uma vez, né, o esquema do órgão rim. Então a gente vê aqui ampliado o néfron, tá? O néfron é a unidade excretora, tá, dos rins. Então a gente vê aqui ampliado, né? Então a gente aprende que ele tem aqui uma região que a gente chama de glomérulo, né? Aqui vai ter ele envolvido por uma cápsula, tá? Essa cápsula a gente chama cápsula de Bowman, tá? Essa cápsula aqui é por onde vai começar a filtrar então o sangue, certo? E aqui existe todo o enovelamento de vasos com tubos, né, que vão fazer todo esse processo de filtrar o sangue. Nesse slide aqui a gente pode ver um pouquinho das vias urinárias, né? Então a gente falou dos rins, que é um órgão importante, né, o principal órgão do sistema urinário, e agora nesse slide a gente começa a ver então as vias urinárias. Quem são as vias urinárias? Né, são uréteres, bexiga e a uretra, tá? Então a gente vai ver aqui a importância de cada uma dessas estruturas. Então quando a gente fala, por exemplo, de bexiga urinária, né, a gente sabe que ela é um órgão muscular elástico, né, uma espécie de bolsa onde fica ali armazenado a urina, certo? E ali vai acumulando, né, a urina para ela poder chegar até então os uréter. Quando a gente sabe que existe uma capacidade, né, de armazenamento de líquido ali, que pode chegar até 1 litro, né, e quando a gente sabe que ocorre o processo de necessidade de urinar, né, ou de realizar a micção, esse processo ele acontece quando tem ali 300 ml já de líquido, né, de urina, né, ocorre então a necessidade de urinar, que já é um processo de relação do sistema urinário com o sistema nervoso, certo? E os uréteres são 2 tubos com aproximadamente 20 centímetros, tá? 20 centímetros de comprimento, que vai conduzir a urina dos rins para a bexiga. Então a urina sai daqui, né, depois de passar por todo o processo de filtração, essa urina ela vem aqui no uréter, chega na bexiga, certo? Então essa estrutura aqui ela tem em torno de 20 centímetros. E a uretra, que é o tubo final aqui, né, ela conduz a urina para fora do corpo, certo? Então quando a gente fala da uretra feminina, a gente sabe que ela mede cerca de 5 centímetros de comprimento, tá? 5 centímetros de comprimento. E quando a gente fala de uretra masculina, ela mede um pouquinho mais, de 20 centímetros, porque ela também transporta urina e também o espermatozoide. Então, ele tende a ser maior, a uretra masculina é maior do que a do homem. E aqui a gente fala um pouquinho como que funciona o sistema excretor. Esse funcionamento do sistema excretor, agora a gente vai entender como que ocorre o processo de filtrar o sangue, certo? Então, por exemplo, a gente sabe que no processo final, né, de filtração do sangue, a gente vai ter a urina. A urina, ela tem 95% de água, 2% de ureia, 1% de cloreto de sódio e 2% de outras substâncias como amônia e ácido úrico, certo? Então, a gente já falou que a urina é formada lá nos rins, né, na região dos néfrons, que é a unidade excretora, tá?
Até a sua eliminação, ela passa por 3 etapas. Quais são essas etapas? A primeira é filtração, a segunda é reabsorção e a última é eliminação ou excreção, né, da urina, certo? Então ela passa por essas 3 fases aqui, que é o funcionamento do sistema excretor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, de uma forma bem resumida. Não vou entrar com detalhes, mas de uma forma resumida para vocês saberem quais são esses 3 processos, certo? Então, o sangue ele vem das artérias, né, renais, né, a gente sabe que o sangue vem lá do coração, né, a gente aprendeu o sistema circulatório, né? Então esse sangue ele vindo das artérias renais entra nos capilares do glomérulo sob alta pressão, tá? Sob alta pressão, e aí eles vão ter que ter uma força de saída desse sangue para a cápsula renal, tá? Então uma vez que entrou aqui na região do glomérulo, né, sob uma pressão, já vai começar aqui um processo de filtração. E aqui, após a região do glomérulo, a gente já tem aqui um tubo contorcido, que a gente chama tubo contorcido proximal, porque está próximo do glomérulo. E nós temos aqui o tubo contorcido distal, porque está distante do glomérulo, tá? Então, aqui já está passando, né, todo esse sangue filtrado, certo? Por todas essas alças aqui, tá? Ou a gente pode dizer os tubos. E aqui a gente tem, que realmente a gente chama de alça néfrica, tá? Essa alça néfrica aqui, tá passando aqui o sangue filtrado, e a gente sabe que já nesses tubos aqui já vai acontecer o que? Uma reabsorção, né, desse sangue, né, com os nutrientes, certo? Então a gente sabe que a maior parte do sangue, vamos dizer assim, né, 99% do sangue, ele volta para o nosso corpo novamente. E junto com esse sangue tem o quê? Tem as substâncias, tá? Que também volta para o sangue, né? Como, por exemplo, os sais minerais, tá? A água, proteínas, certo? Então a gente sabe que após esse processo aqui, a gente tem o sangue voltando para o nosso corpo, ok? E também água. E uma parte, então, daquilo que vai ser secretado para ser formado como urina, vai ser, então, liberado nesse tubo coletor aqui, tá? E que aí vai lá para a região do uréter e depois para a região da bexiga para poder então ser liberado para o meio externo, certo? Então todo esse processo aqui, a gente está vendo as setinhas vermelhas aqui, é todo filtrado, tá? Que o nosso organismo vai absorver, certo? E aqui o que está em preto, ok? É o filtrado glomerular, certo? Na verdade, o que está em preto é o filtrado glomerular, que vai voltar para o corpo, certo? E o que está em vermelho é o que vai ser formado em urina, tá? Então a gente tem que, é importante saber que tem a alça néfrica aqui, que faz então esse processo, né, de absorção de nutrientes e também de água, né? Então onde acontece esse processo aqui? Acontece na região do néfron, tá? Essa aqui é a região do néfron, uma região que foi uma imagem ampliada para vocês entenderem como que acontece o funcionamento, então, do primeiro processo aqui, que é a filtração. Então, como a gente viu, o processo final aqui da filtração, né, a gente já falou um pouquinho sobre a absorção. Então, depois, né, da filtração vai acontecer o quê? A reabsorção, tá? Então, no trajeto do filtrado glomerular pelo tubo contorcido proximal, ocorre a reabsorção de grande parte de água e de outras substâncias, tá? Como toda a glicose, né? A gente sabe que toda a glicose, ela volta ali para o nosso corpo, né? Ela não é liberada a glicose na urina. A gente sabe que quando é encontrado açúcar na urina, a pessoa, ela vai apresentar quadro de diabetes, tá? Aminoácidos, vitaminas, tá? Grande parte dos sais retorna para os sangues, ok? Para então os capilares, né? Então a gente sabe que o sangue entrou nos rins pelas artérias, né, que vira ali arteríolas, e depois esse sangue ele passa por transporte, tá, de membrana para então as veias, né, ou então a gente pode chamar de vênulas, certo? E aí volta então para o nosso organismo, ok? Então a gente tem o processo de reabsorção e depois no final a gente vai ter o processo de eliminação, então excreção da urina, certo? Trazida pelos uréteres, acumula-se na bexiga até encher a bexiga ali, tá? Então a gente viu que para ocorrer necessidade de urinar, né, vai ter ali 300 ml de urina, certo?
a gente pode, num dia, ok, filtrar 1,5 litro de urina por dia, ok? E falando, pegando um gancho disso aqui, o nosso corpo, ele filtra 180 litros de sangue por dia, certo? Mas a gente sabe que esse sangue que está sendo filtrado, ele está voltando para o nosso organismo, certo? Ele não vai ser transformado tudo em urina, ele volta para o nosso organismo, tá? Então aqui a gente tem, no final, né, na produção de urina, a gente vai ter excreta de substâncias que a gente chama de nitrogenadas, que pode ser, no caso aqui, né, nosso caso, a gente está excretando ureia em grande quantidade, um pouco de amônia e um pouco de ácido úrico. A gente já falou um pouco sobre as substâncias nitrogenadas, certo? Então aqui a gente está liberando bastante ureia, tá? Que é uma substância tóxica para o nosso organismo. É necessário a gente liberar, né, a gente excretar essa substância. Bom, a gente pode falar um pouquinho sobre as doenças renais, né? A gente sabe que, como a gente falou no início, o sistema urinário ele é super importante para o equilíbrio, né? Para homeostase, né, do nosso organismo. Então, quando a gente fala de hipertensão arterial e problemas renais, a gente está falando que tem uma relação, né, com os rins, ok? Por causa de sais, né, e de água, ok? Muito excesso de sais, né, vamos pensar de sódio, né, e água, vai acontecer o quê? Acumular ali no sangue, né? Uma vez que vai provocar o aumento da pressão arterial, né? Então, tem que ter o quê? Um equilíbrio, né? Tudo tem que ser em equilíbrio. Então, isso também vai depender, né, do nível, né, da alimentação, tá? O nível de alimentação, né, do indivíduo. Uma outra doença também que a gente diz que ela é renal é a nefrite, que é a inflamação, né, dos néfrons, né, da unidade excretora néfron, certo? Resultado de diversos fatores. Então, a gente pode dizer que um exemplo aqui para inflamar os néfrons, uma superdosagem de medicamentos, né? Então, a gente sabe que também na urina é liberado excessos ali de medicamentos, tá? E então, uma superdosagem de medicamentos, a gente pode estar sobrecarregando, né, os rins e pode causar então esse tipo de inflamação que a gente chama de nefrite, certo? Então aqui a gente pode falar também ainda, né, de doenças renais, infecções bacterianas, tá? Algum tipo de infecção causada no sistema urinário provocada por algumas bactérias. A gente pode falar de doenças das vias urinárias, né, doenças bem comuns nas vias urinárias. Então, por exemplo, cálculos renais, né, que são pedras, né, nos rins, como é mais comum ouvir, né, um termo mais popular, certo? Então, esses cálculos renais podem ser formados por cálcios, tá? E podem se alojar nos rins, ok? Nos uréteres ou até na bexiga. São formados na medida em que ocorre alta concentração de cálcio, né? Então, por isso tem que medir um pouco, né, a alimentação, né? Controlar um pouquinho na alimentação, né, o consumo de cálcio. E cistite também, que ela é uma infecção, né, ou inflamação na bexiga urinária. O doente ele vai sentir um ardor na região da uretra, né, no ato de urinar. Então, a gente pode dizer que até na mulher é um pouquinho mais comum de acontecer a cistite por causa do tamanho que tem, né, uréter. O uréter na mulher é 5 centímetros, está muito próximo, né, da região da abertura vaginal. Então, o contato com o meio externo é muito mais rápido, né? Então por isso pode acontecer então infecções, tá? E causando então a cistite e também pode causar a uretite, né? Que é o mesmo problema, né? Provocado, né? Aqui na cistite, que é inflamação ali por causa, né, de infecções bacterianas, né? Às vezes falta de higiene, né? Então alguns cuidados são necessários, né, para evitar então esses tipos aqui de infecção, ok? Bom, a gente pode agora sintetizar um pouquinho do que a gente estudou sobre o sistema urinário. Então a gente viu que existem as principais estruturas, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o rim, uréter, bexiga, né, urinária e uretra que libera, né, urina para o meio externo, certo? Então essas aqui são as principais estruturas que compõem, né, o sistema urinário, tá?
A gente falou dos néfrons, né, que fica aqui na região do córtex, se pega um pouquinho da região da medula, né, aqui no corte do órgão rim, certo? Então a gente pode ver que essas estruturas aqui que são chamadas de néfrons super importantes, que é a unidade excretora do rim, né, ali que é formada então, por exemplo, a urina. E aqui a gente tem aumentado nessa estrutura que chama néfron, né, onde tem ali presença de muitos vasos, né, porque está acontecendo ali uma filtração do sangue e esse sangue ele vai retornar para o nosso organismo. E aqui com relação ao funcionamento, né, do sistema urinário que nós aprendemos, certo? Então, primeiramente, a gente viu que tem 3 fases importantes, né? A primeira a gente viu que é a filtração, né? A filtração do sangue, certo? Então, os rins recebem sangue das artérias renais, né? Que vem diretamente do coração. Após ele receber esse sangue ali, tá? Vai ocorrer, né? Ele vai circular pelo grande número de vasos existentes nesse órgão ali dos rins. O sangue sai livre das toxinas. Então, depois que ele entra ali, né, pelo glomérulo, ele vai ser então filtrado, certo? Vai estar sem toxinas, né, sem os compostos nitrogenados, vai voltar para o nosso organismo pelas veias renais rumo ao coração. Então, esse processo aqui é o processo de reabsorção. E depois a gente tem a urina, que desce pelos uréteres até cair na bexiga, né? E aí pela uretra, então, ela vai ser liberada para o meio externo. Então, a gente chama esse processo aqui de excreção, né? De eliminação, né, da urina. E é importante a gente também saber, né, como a gente tratar bem, né, esse órgão no nosso organismo, né? Então, por exemplo, tem um hormônio, né, que é o hormônio antidiurético, ADH, hormônio antidiurético. Nos slides anteriores a gente viu ali, né, a influência desse hormônio. Ele é um hormônio super importante porque ele que vai trazer para o organismo a necessidade de reabsorver água para o nosso corpo, tá? Então, naquele processo ali que está filtrando o sangue, né, o sangue está voltando para o corpo, mas a água também, né? Então, ocorre reabsorção de água para o nosso corpo, certo? Então, a responsabilidade para isso é do hormônio antidiurético, né? Um hormônio que também ajuda nesse equilíbrio homeostático do nosso corpo. Então, ele é muito importante. Então, por exemplo, se tiver um excesso muito grande de líquido no nosso corpo, ele recebe informação, né? Ele é produzido aonde? Ele é produzido na região do hipotálamo, no cérebro, tá? Armazenado na adenohipófise, lá no cérebro. Então, quando a gente tem muito excesso de água no nosso corpo, ele recebe uma informação que não precisa mais ser produzido, tá? Então, isso é um equilíbrio saudável, né? Então, a gente pode também usar um exemplo, quando uma pessoa ela ingere muito álcool, né? Está ingerindo muito álcool, o que acontece? Esse hormônio, ele para de ser produzido, tá? Então, o álcool, ele inibe a produção de hormônio antidiurético. Então, a pessoa, quando ela bebe álcool, ela tem um hábito muito constante de urinar, certo? Por quê? Porque o organismo não está absorvendo a água para o corpo, tá? Não está absorvendo a água. Então, essa água está indo tudo embora. O que vai acontecer? O indivíduo vai ficar desidratado, né? Isso a gente chama de ressaca, né? Então, a desidratação traz uma ressaca. Então, a pessoa, né, provavelmente no dia seguinte já vai estar com muita sede, né, porque o seu corpo está desidratado. Ele não produziu o hormônio antidiurético para poder reabsorver, então, a água para o nosso organismo, certo? Então, é muito importante a gente né, considerar, né, a importância desse órgão para todo o bom funcionamento do nosso organismo, né? Então, a gente sabe da necessidade da água do nosso corpo, as células do nosso corpo precisam de água, né? Os vasos sanguíneos, né, eles precisam de água. Então, é importante a gente, né, valorizar, né, essa importância que tem no nosso órgão, que é os rins, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, que vocês tenham aprendido. Desejo muito entusiasmo no estudo de vocês. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!